Boa noite, que todos possam ser bem-vindos. O tema de hoje é civilizações extraterrestres. Boa noite, Vânia, que na Casa Espírita a Vânia abordou muito bem. Para quem puder e quiser, pode ir respirando fundo, se harmonizando. Bom, então nosso horário já vai chegando. Então vamos para os nossos recados, né, de uma forma bem rápida. Então, primeiramente, agradecendo a todos que doaram para a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que foi ontem. Então, fica aqui nossa imensa gratidão para que esse trabalho continue conseguindo, né, atender as famílias assistidas, e ele só será possível se tiver a colaboração de todos. Então, muito obrigada mesmo. Além disso, nós estamos com um curso, o que é o Espiritismo, que está indo para a terceira aula, então ainda dá tempo, correndo, né? Que logo já não mais poderá entrar, porque aí senão já vai ter perdido muito conteúdo, né? Então, acredito ainda que dá tempo. Lembrando da campanha do agasalho, que também estamos fazendo, e estamos até o final do inverno estaremos recebendo as doações e encaminhando para os necessitados. Então, a nossa casa também está voltando com as atividades, né, devagarzinho. Então, aqui no próprio Facebook tem os horários divulgados, né, do funcionamento da Casa Espírita. Se acaso surgir alguma dúvida, tem como procurar depois. Mas a casa, ela voltou a oferecer o trabalho de assistência espiritual aos dependentes químicos de quarta-feira às 20 horas, tá? Então, quem estiver precisando pode indicar, lembrando que precisa ir de máscaras. Estamos atendendo, respeitando o distanciamento físico, né? Então, temos que tomar cuidado com o número de pessoas, mas a nossa casa, né, graças a Deus, ela é grande, ela é extensa, então isso acaba não sendo um grande problema para nós. Além disso, também temos a atividade de quinta-feira, que voltou, né, a acontecer às 15 horas, que é um estudo de algumas obras da doutrina espírita, né? E depois acontece a assistência espiritual também. Então, todos estão convidados e, se puderem divulgar, a gente agradece, tá? Boa noite, Nelson. Boa noite, Ezequiel. Obrigada. Então, como é de costume, vamos para a nossa prece inicial. Boa noite, Edi. Então, neste momento, vamos tranquilizando a nossa mente, o nosso corpo, sentindo as vibrações de luz que nos cercam, que nos liga ao nosso mentor pessoal, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré e a Jesus, o nosso mestre, a nossa Mãe Maria, que nos cobre com seu manto, nos guarda, nos refrigera diante das aflições e que neste momento possamos transformar as nossas energias físicas do nosso lar, recebendo as bênçãos do alto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja. Então, que todos possam ser bem-vindos. E hoje o tema é sobre civilizações extraterrestres. Um tema polêmico que muitas casas espíritas preferem não abordar, né? Mas é um tema que o próprio Allan Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, que faz parte da doutrina dos espíritos, né? Até no ano 1 da Revista Espírita, já veio trazendo algumas ideias sobre como seriam a vida em outros planetas, né? Na qual dizia que esses espíritos nos trouxe, né, algumas informações, como por exemplo que existem mundos avançados, mundos menos adiantados que a Terra, né, tanto do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico, né? Então, deixando bem claro que existe vida em outros planetas e vida física, né? Também seria muita pretensão da nossa parte achar que Deus fez 7 universos, como consta pra gente, tá criando o 8º só para agradar aos nossos olhos, coisa que nós nem enxergamos esses outros universos, né? Então, por que ele iria criar tanta coisa, tantas estrelas no céu, só para agradar aos nossos olhos, né? Diante, muitas vezes, das nossas necessidades, dos problemas que nós mesmos encontramos, e Ele está criando estrelas só para agradar aos nossos olhos, é muita pretensão da nossa parte. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que preferem acreditar que não existe vida em outro planeta, que só existe vida aqui na Terra, né? Mas dentre todos os planetas, principalmente se a gente pensar no sistema solar, a Terra, ela está num segundo patamar, né? Então, tem mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos perfeitos. Então, nós estamos ali, né, saindo, dando já esse degrau, querendo, né, dar esse passo, porque ainda não está definido, por mais que nós temos que acreditar que sim, né, que não tem mais como retroceder. Então, nós estamos no segundo patamar. Mas nós somos um planeta de terceira dimensão. Vamos colocar assim, como se nós estivéssemos num prédio, no terceiro andar, tá? Então, nós estamos ali no terceiro andar. Será que pode colocar fogo no terceiro andar? Não, né? Porque se colocar fogo, como que fica o quarto, quinto, sexto e aí vai, os demais? Então, eles vão sofrer, né? Com essas chamas e pode ser que o mundo deles não venha a existir. Então, nós somos considerados aqui na Terra uns vizinhos bem chatos, né? Uns vizinhos brigões, brigalhões, complicados, com alto poder de guerra, né? E que colocam em risco até os outros planetas. Então, diante dessas situações, nós temos muita ajuda dos nossos amigos interplanetários, digamos assim, né? Então, em Cartas de uma Morta, que foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi uma psicografia da sua própria mãe. Então, ela traz, né, algumas questões de como era numa viagem que ela fez acompanhada do mentor, que ela fez em planetas como Marte, como Saturno, onde existem civilizações que são um pouco mais, como que eu posso dizer, mais evoluídas, né, que nós, mais fraternas,
do que nós. Nós ainda temos um grande potencial bélico, né? Nós queremos sempre guerra, nós queremos sempre a destruição. A prova disso é muitas vezes quando a ciência ela dá um passo e ela consegue provar coisas que a mitologia grega trazia como sendo eficiente. As próprias terapias integrativas hoje que vêm se disseminando, né, na medicina, muitas já eram utilizadas, né, fitoterapia, já eram utilizadas desde a Grécia, antes de Cristo, né? E hoje vem se comprovando cada vez mais a eficácia de determinados componentes que viraram medicamentos. Só que imagina, tiveram que existir às vezes 3.000, 2.000 anos para que essas questões fossem confirmadas. Por quê? Porque nós não estamos com o coração puro. Nós sempre estamos criticando, negando. Nós precisamos de ter as crenças mais puras no nosso coração, né? Nós precisamos ter uma informação e tentar prová-la e não provar que ela não existe. Muitas vezes a gente parte dessa situação. Nesses países, nesses planetas mais evoluídos, a principal forma, né, de comunicação é o poder mental, né, ou seja, mediunidade. E eles conseguem conversar com outros planetas, com o sistema, com galáxias inteiras, né? Então, nesse livro, Cartas de uma Morta, tem muitas particularidades. Então, por exemplo, ela fala que na superfície de Saturno ela via nuvens coloridas. Agora, recentemente, uma imagem de Júpiter, né, outro planeta, mas de Júpiter, foi captada e trouxe essas nuvens multicoloridas, que é a coisa mais linda, né? Que também é um outro planeta de espíritos mais ainda evoluídos. Só que por que esses planetas eles tiveram essa ascensão, digamos, evolutiva? Porque eles viveram a fraternidade. E nós estamos ainda engatinhando para essas questões. Então, nós ainda estamos nessa situação de destruir-nos, de destruir o nosso planeta. Nós não nos preocupamos com a questão da água, né, do meio ambiente. Nós nos alimentamos muito à base de animais, né? Porque será que haveria necessidade da gente se alimentar de carne todos os dias? Nosso corpo denso ainda precisa. Mas será que há necessidade de todos os dias? Porque será que nossos pais se alimentavam de carne todos os dias, né? Como que era para poder, por exemplo, ter a carne, né? Tinha que ir lá matar o animal, acondicionar adequadamente aquela carne na época, né? Que não existia eletricidade. Então, também não tinha essa disposição assim tão fácil. Mas hoje nós vamos num churrasco, nós só se alimentamos de carne, né? Então, nós estamos ainda numa questão bem longa. Nós estamos destruindo nossos animais até, que foi dado a nós como nós, né, estamos para os animais como os anjos estão para nós. Então, nós estamos aqui para cuidar deles. E será que nós estamos fazendo isso? Né? Não é o que a gente vê acontecendo, tá? Então, assim, até pouco tempo atrás, Chico Xavier, né, tinha a data limite. Nós estamos passando essa data limite ainda, né, que foi lá em 2019, mas ainda há algumas teorias falando que em cima do calendário maia, esse 2012, quer dizer, né, agora já veio para 2021. Então, assim, tem muitas coisas que nós ainda estamos descobrindo, decifrando, e as pessoas estão estudando, né? Então, agora que a ciência está conseguindo, e com
com os telescópios, irem lá com as sondas, fotografar e trazer a informação, né? Vem a notícia de que Marte, ele tinha água, né? Mas essa água foi infiltrada. Então assim a gente vai descobrindo. E muitas dessas informações estão contidas nessas psicografias, né? Então agora a gente está conseguindo comprovar um pouco mais. Olha que abençoada que é essa doutrina espírita, não é mesmo? Ela sempre está à frente do seu tempo em muitas questões. Então, voltando naquela questão, Deus criou, será, 2 trilhões de galáxias, que isso é o que a ciência já nos prova, né? 2 trilhões de galáxias, nós estamos na Via Láctea. Dentro da Via Láctea existe 600 bilhões de sóis e nós conhecemos só um, né? Que é aqui o Sol do nosso sistema solar. Então perceba o quanto nós somos pequenos. Jesus já veio nos trazendo há 2000 anos atrás, na casa do meu pai, há muitas moradas. Então, né, tá sempre vindo essas informações. Além disso, existe um ramo que estuda muito essa questão da vida fora do planeta, que é a ufologia, né? Que ainda ela é considerada uma filosofia, mas ela está a passos de logo se tornar uma ciência, né? Ainda há muita resistência no meio espírita de considerar algumas informações, né, como extraterrestres, que preferem se não se acreditar. É engraçado que muitas vezes fala que toda comunicação espírita a gente tem que ver o fundo moral, né? Mas aí quando vem algo meio fora da caixa, aí já começa a complicar um pouquinho, né? Já começa a ter tabus em cima. Só que nossos irmãos, eles estão aqui para nos ajudar. E aí? Será que a nossa origem é daqui, do planeta Terra? Será que a nossa família espiritual é terrena? Ou todos nós somos extraterrestres? A Terra é considerada um planeta escola, um planeta hospital, um planeta prisão, né? Então a nossa origem, será que é daqui da Terra? Ou quantos de nós temos uma origem, né, em outros planetas e cá estamos porque fomos exilados, fomos trazidos aqui para ter uma nova oportunidade, porque no local onde que nós já vivíamos e a nossa família espiritual vive, já não tem lugar para nós, né? Então, são muitas questões que a gente tem que levar em consideração. A Dona Maria de Deus, Maria João de Deus, se eu não me engano, eu acho que é isso, me desculpem. Lá a mãe de Chico, na Cartas de uma Morta, ela fala que na visita em Saturno, as criaturas que lá volitavam, né, que parecia que tinham asas até saindo aqui das costas, elas tinham uma característica um pouco medonha, mas eram graciosas, né? Ou seja, a vibração daquelas criaturas eram graciosas, mas a fisionomia era medonha. Ora, a beleza, ela é relativa, não é mesmo? Ela é bem relativa. Então, nós estamos acostumados com essa situação hominal, né? Com essa morfologia hominal. Então, tudo que saia disso vai nos criar estranheza. Só que se a gente for buscar lá nas escrituras que vieram dos sumérios, no Antigo Egito, até aquelas conformações de corpo parecendo humano, com faces diferentes, cabeças, situações, né? Da onde é que veio aquilo? Será que tudo é imaginação?
né? Então existe uma gama de histórias que nós ainda precisamos estudar e também aceitar que ela existe, né? Precisamos aceitar. Cada vez mais a ciência prova que o nosso material genético não é da Terra, né? Existem particularidades de outros planetas, o DNA. Até quando nós vamos negar essas situações? Tem uma proteína que é, olha, presta atenção, é PQQ. Não é outra coisa não, é PQQ, né? Que ela está presente para manutenção das nossas mitocôndrias e proteção das nossas mitocôndrias. E num asteroide, que agora me fugiu quantos anos, quantos bilhões de anos mais antigo que a Terra, foi encontrado aminoácidos, inclusive essa substância da PQQ, né? Então percebam que há muito mais coisas que nós ainda e a ciência não foi capaz de buscar, de comprovar, mas é certo, nós não estamos sozinhos neste universo, neste sistema solar. Há ainda um caso muito interessante do Chico, que ele queria muito conhecer uma nave, né? E aí então Emmanuel foi lá, conseguiu fazer, né, como ele fosse, deu as instruções que ele precisaria estar leve para que o corpo mental conseguisse fazer essa viagem, porque era muito longe. Até fazendo um gancho aqui, hoje acredita-se até que essa questão da viagem, né, astral, em corpo mental, né, tem relação com a quantidade de energia que as suas mitocôndrias até pode gerar, porque são elas que geram o ectoplasma, que é decorrente, tá? Que ninguém sabe o que é ATP. Todo mundo tem o nome lá, adenosina trifosfato, mas onde que sai a energia, né? O que vai ali entrar e harmonizar e gerar o ectoplasma ainda se desconhece. Então acredita-se que seja fluido cósmico universal transformado em energia vital, né? Então perceba que aqui a espiritualidade, e graças à ciência, à física quântica, que hoje se abre a essas questões da espiritualidade, né, acaba aceitando algumas coisas e consegue fazer um link, né? Então, por isso que nós estamos conseguindo deduzir algumas situações. Então, voltando lá no caso do Chico, nesse dia, então, Emmanuel falou, você não se alimenta de vísceras de animais, no máximo um caldo, né? Tome muito suco, coma muita fruta, e aí você vai dormir, e aí você vai fazer essa viagem, né? Quando ele chegou lá, a nave, né, era enorme, então ele conseguiu se comunicar mentalmente, né, com o capitão da nave, e eles estavam próximo ali, né, na periferia ali do sistema solar, tomando conta, para que não ocorresse invasões de raças, né, extraterrestres, né, eu acho que até intergaláctica, por que não, fora aí do sistema solar, que pudesse vir prejudicar. E até mesmo tem um relato do Chico, que uma vez ele estava no interior de São Paulo, viajando pela madrugada, quando ele viu um clarão, que às 3 horas da manhã ele olhava para o pasto, ele conseguia ver uma vaca, ele conseguia ver todas, né, as características ali do pasto de uma forma bem iluminada. Então ele percebeu que essa luz vinha do alto
E ele olhava, não enxergava de onde que vinha essa luz, e ele sentiu que era algo perigoso. E aí ele rogou a Emmanuel para que pudesse ir ali, e Emmanuel falou: Chico, ore, né? Ore, porque esse ser, né, está mal intencionado. Então ele veio aqui para buscar algo. E aí esses seres vinham então em direção a esse carro, que o carro parou, né? Do nada, parou, não tinha condições de andar. E aí então esses seres vieram, estavam vindo na direção do carro e Chico orando. Daqui um pouco esses seres desviaram e foram em direção à vaca. E o Chico falou que a vaca sumiu. Então olha só, como que a gente, né, a doutrina, algumas situações ficam tão cheias de dedos para falar de extraterrestres e muitas das obras do Chico falam dessas questões, né? Muitas obras. Então, Renúncia, que fala lá da constelação se eu não me engano, de Alcione. Então, sempre está recheado dessas informações, mas ainda é muito tabu. Temos raças que hoje estão nos visitando e nos ajudando com a tecnologia. Muitos dos gênios que viveram no nosso planeta e trouxeram tecnologias, trouxeram arte, né? Trouxeram situações que naquela época, se fosse olhar a consciência geral da população, como que um ser daquele poderia estar vivendo naquela época, né? Então, tem muitos indícios para a gente acreditar na vida extraterrestre e que muitas vezes eles estão aqui, sim, no meio de nós. E por que não dizer aí do avatar, né, crístico, mais importante para nós cristãos, que é Jesus, né? Se ele foi capaz de criar o nosso planeta Terra, então ele é um extraterrestre, né? Ele vem de outros orbes, de outros planetas. Então, não tem por que ter dúvida de vida em outros planetas, aceitar a ufologia. Nós temos médiums muito respeitados que recebem, sim, extraterrestres, que tem uma relação, que vem, né? E não é porque ele vem dizendo e ele fala que é um extraterrestre para, sei lá, para ter valor na sua mensagem. Não, é como se fosse o Zé ali da esquina que está dando a informação, né? Mas a gente precisa de onde é que vem. Isso é uma informação que é muito importante para o próprio médium, saber de onde vem essas informações, né? O que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado é como a gente vai divulgar essas informações, é o ego, né? Aquele ego inflado, o orgulho do próprio médium. É claro que sim, mas os nossos amigos interplanetários estão aqui entre nós, nos ajudando. Nos ajudando o quê? A evoluir, a deixarmos de ser tão brigões, né? De deixar a violência de lado, a agressividade, o egoísmo, o orgulho e olhar para o nosso próprio irmão e ver a fraternidade agindo entre nós, vendo que nós somos um só. Porque a mesma fonte criadora criou a mim, a vocês e aos nossos irmãos. Só que eles já venceram essas questões. E eles estão vivendo em condições muito melhores. E por que então nós não seguirmos o seu exemplo? Muitas vezes eles também têm questões que eles precisam reaver conosco, estão aqui nos ajudando, né? Nessa nova era, muitas crianças que estão vindo para mudar
E nem sempre serão espíritos que já vivenciaram aqui no planeta Terra, né? Então, vamos abrir um pouquinho a nossa mente para essas questões. E isso é importante para que a gente olhe o mundo lá fora, né? Ou melhor, para que a gente tenha uma visão mais ampliada das coisas. Não olhando o nosso mundinho, que às vezes a gente acha que o que a gente está passando é tão grande, os nossos problemas no nosso lar é tão grande, e nós esquecemos de entender o que é esse momento que nós estamos passando. Esse momento de transição, esse momento que está puxando todo mundo para evolução, e evolução muitas vezes tecnológicas, né? A gente vê as pessoas um pouco se bloqueando, não se permitindo a aprender, né? Utilizam até o termo, essa vida para mim eu já estou no finzinho dela, não preciso mais. Só que se está vivo aqui hoje, é porque tem um motivo para aproveitar, né? Então não vamos deixar o tempo passar, vamos abrir a nossa mente para que nós temos irmãos que depende da nossa pacificação até, porque se nós botarmos fogo aqui no nosso apartamento, vai afetar o apartamento alheio, né? Imagina, agora eu não me recordo, mas eu acho que são mais de, eu não sei se é mais de 13 mil ogivas nucleares, eu acho que é mais que isso, que existe no nosso planeta. Se elas forem todas ligadas, nosso planeta deixa de existir. Mas não é só o planeta Terra. Isso pode criar um abalo em todo o sistema solar. E principalmente nos planetas que estão mais aqui em volta. Então percebam como somos crianças. E nossos irmãos ainda estão cuidando de nós. Há muitos indícios de muitas raças que nos deram origem. É só perceber a transformação morfológica que o próprio ser humano que acabou tendo em todo o tempo. Agora tem a nova teoria da neurocientista, que é do osso esfenoide, que está se mudando, e ela ainda coloca uma teoria que a última vez que aconteceu isso, houve uma mudança da raça humana, né? No planeta Terra. Então percebam, né? Nós somos muito crianças, estamos muito longe de entender o mundo em que nós vivemos e o universo como um todo. Mas todos nós estamos interligados. Bom, eram essas as considerações, né? Nosso tempo é bem restrito e o assunto é uma delícia para falar. Tem muitas outras coisas que a gente poderia abordar, mas por enquanto é isso, tá? Bom, então vamos novamente nos conectando com a espiritualidade maior, que já nos deixou um presente. Nos deixou vibrações de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio. E agora percebamos a nossa casa toda iluminada, recebendo as bênçãos dos céus. E juntos vamos rogando a Jesus para que essas vibrações permaneçam pela semana toda, em nossos lares, em nós mesmos. Vibramos por todos os necessitados, vibramos pelo nosso planeta, pelos nossos governantes e os governantes do mundo todo. Que muita luz possam penetrar em suas mentes, aliviando a tensão e lhes conectando com a espiritualidade, com o nosso Deus, com o nosso Criador. E que o canal possa ficar livre
para que realmente eles sejam bem intuídos e que assim possamos chegar logo no mundo de transição com mínimas perdas, mínimas dores, com o mínimo de sofrimento, se assim for possível. E agora, junto com os trabalhadores de Maria, vamos fazer a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Muita luz para vocês, muita paz, uma excelente semana. Não se esqueçam que todos os dias, às 18 horas, estamos aqui no nosso canal, aqui do Facebook, para nós elevarmos o nosso pensamento, iluminar a nossa casa todos os dias. Eu que agradeço a todos e um grande beijo. Fiquem com Deus. Com carinho, com respeito, não é? Até depurar, limpar as impurezas que tinha no corpo espiritual dela e também gastar a energia vital que ela ainda tinha, porque ela desencarnou antes do tempo. Então vocês vejam que não é só obrigatoriamente aquela situação de suicídio involuntário que leva a pessoa para o umbral. Há exceções, tá? Bom, eu só consegui falar acho que 3 itens da minha lista de acho que uns 15 itens aqui. Eu já imaginava que não ia dar, porque eu coloquei muita coisa, mas são coisas que nos levam para o umbral. Infelizmente, tem muita coisa. Se vocês concordarem, a gente pode continuar com esse mesmo assunto na quinta, não teria problema. Ou mesmo no sábado, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Estou fazendo agora, né? Estou acabando. Na quinta e no sábado. Então eu vou ver, dependendo como for, eu posso fazer ou na quinta ou no sábado. Não é? No sábado, geralmente, eu conto os casos, né? Relatos, né? De pessoas que desencarnaram, os problemas e tal. Então, vamos ver. Talvez eu faça na quinta, porque daí já está numa sequência. Acho que talvez seja interessante. Para a gente também refletir, né? Quais são as causas, os porquês que a gente vai para o umbral, motivos pelos quais nós somos levados a ir para o umbral. Até para a gente também, sabendo disso, talvez mudar a nossa atitude para evitar, né, ir para um local assim, que ninguém quer ir para lá, né? Eu acredito que não, né? Então a gente vai encerrar aqui, embora assim, ficando algumas coisas, aliás, várias coisas pendentes, a gente se compromete em outra oportunidade, talvez quinta ou sábado, ou na semana que vem, a gente dá continuidade nesse assunto, tá? Que eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso, tá? Então, a gente vai encerrar e vamos fazê-lo com uma prece, tá? Assim como nós começamos, tá bom? Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.